E aí, filósofos de boteco, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui é o Rick Teu, trazendo filosofia, bate-papo e reflexão na sua semana, na sua vida. Hoje a gente vai falar de um cara que tentou responder uma das perguntas mais difíceis da filosofia política e talvez de todos os tempos, né? O que é uma sociedade justa? Nosso pensador de hoje, John Rawls, né, esse grande pensador americano, criou uma teoria que influenciou desde a academia até mesmo as políticas públicas aplicadas na vida prática, nos governos, na sociedade. Ele propôs a justiça como equidade, uma ideia que parece bastante simples, bastante trivial, mas que é profunda pra caralho, é totalmente revolucionária. Será que a gente consegue compreender como construir uma sociedade mais justa? Ou será que a gente vai ficar vendo navios e torcendo para o lado mais forte? Vamos tentar dar uma compreendida e uma conversada sobre essa vida e obra do John Rawls. O John Rawls, né, ele é norte-americano, nasceu em 1921 e faleceu em 2002. Viveu numa época de grandes transformações, né? Teve a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, os movimentos pelos direitos civis, o advento da internet, uma série de coisas que aconteceram durante o século XX e os dois primeiros anos do século XXI que ele viveu. Era um cara que não se conformava com as injustiças que ele via ao seu redor. Ele desejava criar uma teoria, um sistema, uma forma de construir e enxergar um mundo que ajudasse a construir, né, a iniciar uma sociedade ou talvez reiniciar uma sociedade mais justa, mais igualitária. E aí que ele escreveu uma obra chamada Uma Teoria da Justiça, um clássico, talvez o livro de filosofia política ou de filosofia do direito mais importante ou mais influente do século XX, junto, é claro, da teoria pura do direito de Kelsen, que virou também, né, ambos um clássico da filosofia política. Enquanto o Rawls vai mais para a questão da filosofia política, da questão filosófica, da questão mais abstrata, mas também buscando realização concreta, o Kelsen vai mais para uma construção científico-jurídica, uma teoria mais linguística, uma teoria mais positivista. E aí que veio uma das ideias mais famosas do Rawls nesse livro que eu mencionei, né? Teoria da Justiça, que se chama O Véu da Ignorância. Ele propôs um experimento mental onde as pessoas precisam decidir sobre os princípios de uma sociedade justa, né? Ele imagina que, colocando uma série de pessoas para debater sobre quais os princípios, direitos, como deveria ser uma sociedade justa, né? E eles iam, né, confabular, iam colocar tem que ter isso, tem que ter aquilo, não pode ter isso, não pode ter aquilo, mas eles não iriam saber qual seria a sua posição nessa sociedade. Por isso que é véu da ignorância. Tudo que eles falam naquela assembleia, por assim dizer, prévia, eles não sabem onde eles vão estar na sociedade quando for aplicado. Quando eles forem para a sociedade, eles não sabem se vão estar no topo da pirâmide, na base, eles vão ser ricos, vão ser pobres, se eles vão ter alguma característica que eles não têm enquanto estão confabulando. Por isso que chama véu da ignorância. Ou seja, você não sabe se vai ser rico ou pobre, homem ou mulher, branco ou negro. E aí o Rawls, né, ele acha que nessa situação as pessoas vão escolher os princípios que garantem a justiça e a igualdade. Porque se eu não sei como eu vou estar após aplicado, então eu vou evitar de colocar desvantagens, colocar arbítrios e desequilíbrios, porque eu posso até querer isso se pender para o meu lado, mas se eu não sei como eu vou estar depois de ter aplicado, tudo que eu falei pode ser nefasto a mim. Então, preconceitos, desigualdades totalmente artificiais, para o Rawls, tudo isso, né, nessa posição original, com esse véu da ignorância, seria suprimido, porque a pessoa, sem saber como estaria na sociedade, rapidamente poderia entender que ela poderia ser o objeto de perseguição, o objeto de desvantagem, né? E isso é extremamente relevante, extremamente original, porque a gente vive numa sociedade cheia de desigualdades, onde as oportunidades não são
equânimes, iguais, semelhantes para todo mundo. Será que a gente não precisa passar por um véu da ignorância para poder pensar políticas mais justas? Será que a gente não está vivendo numa sociedade onde os privilegiados decidem tudo? Será que o véu da ignorância seria uma boa ferramenta de humildade e transformação para nós? Uma outra contribuição que também eu acho bastante interessante na teoria do Rawls é que são os dois princípios da justiça. O primeiro é o princípio da liberdade igualitária, que diz que todo mundo tem o direito às liberdades básicas, tipo de liberdade de expressão, de associação, de religião, de ir e vir. É a liberdade básica, por assim dizer. O segundo é o da diferença, que diz que as desigualdades sociais e econômicas só são aceitáveis se beneficiarem os mais desfavorecidos, se beneficiarem quem está para baixo. Só tem sentido, né, esse princípio de justiça do Rawls, da diferença, né, da destoância, se essas desigualdades, essas diferenças beneficiar quem está para baixo e não para cima. Porque para ele, né, isso é importante porque vivemos numa sociedade em que as liberdades nem sempre ou quase nunca são iguais, são da mesma forma para todo mundo. E essas desigualdades, né, por conta dessa liberdade que é distoante, são cada vez maiores, né? Por quê? Porque aparentemente para o Rawls essas desigualdades econômicas e sociais beneficiam os favorecidos, né? Será que a gente precisa de um pouco mais de justiça, de liberdade igualitária e de diferença que favoreça os desfavorecidos? Será que a gente não precisa garantir que os mais desfavorecidos tenham oportunidades reais? Não, é claro que o livro e a obra, né, o pensamento do Rawls, ele não é totalmente livre de críticas, livre de erros, né? Ele não é perfeito. Muita gente coloca ele como idealista, por acreditar que as pessoas vão escolher princípios justos por trás do véu da ignorância, né? Ele parece que espera demais da razão e espera demais do bom tato das pessoas nessa posição original, né? Além disso, a teoria dele é complexa e difícil de aplicar na prática, né? Não tem muito como você organizar a sociedade por um véu da ignorância, uma posição original, né? Como é que você aplicaria isso hoje? Aquilo é quase como um contrato social do Rousseau, do Locke, do Hobbes. Já estamos no contrato social, não tem mais como retornar. A posição original e o véu da ignorância praticamente já estão, eh, já passamos, já está no passado. Bem como se formos tentar aplicar isso, na própria posição original já há diferenças, já há desigualdades. Há pessoas que argumentam melhor, que são melhores em retórica, melhores em manipular, e isso facilmente conseguiria deturpar a busca pela liberdade igualitária e pela diferença que favorece os desfavorecidos. Então, talvez essa posição original já ficou como uma quimera, né? Como um devaneio, como uma utopia. Será que a gente consegue construir uma sociedade justa sem o véu da ignorância, sem necessitar dessa ferramenta a priorística? Ou será que a gente está condenado a viver num mundo desigual, num mundo em que fracos não têm vez? Mas, independentemente das críticas, né, as ideias dele são ainda muito relevantes. Falar sobre justiça, falar sobre liberdade, falar sobre igualdade, falar sobre direitos, tudo isso é a obra de John Rawls. Tudo isso está no crivo do que ele teorizou, tentou responder, tentou propor. Será que a gente consegue, de fato, estar numa sociedade justa, mais equânime, mais livre, mais humana? Ou estamos um pouco mais afastados desse ideal? Será que as nossas políticas, nossas ideias, os nossos governantes, as nossas leis vão para um sentido mais destrutivo? Então, o Rawls nos faz pensar sobre a sociedade, sobre o papel dos direitos, sobre o papel do político, né? Sobre todo esse escopo jurídico-político que nos cerca, sobre legalidade, moralidade, sobre bem e mal, sobre pobres e ricos, sobre todo o arranjo social no qual estamos.
Você acha que a gente deve e consegue construir a proposta do Rawls ou vai ficar somente nos livros? Então, deixa aí nos seus comentários se você gostou, qual que é a sua opinião sobre a teoria dele. Curta, comente, compartilhe, nos siga nas redes e lembre-se que todos que estão dispostos a questionar podem e devem filosofar, não somente os gênios das Torres de Marfim. Até o próximo episódio e reflita sobre a justiça na sua vida.